E aqui a gente vai conversar hoje, para quem está gravando, sobre esse livro muito conhecido no mundo inteiro, né? Na verdade, é o livro mais popular. Não teve livro mais vendido do que ele, não teve nenhum autor que conseguiu vender tanto quanto esse, que é considerado um livro, que é chamada a Bíblia. A gente vai olhar a Bíblia sob uma ótica espírita, né? Eu tive que estudar e aprender para poder conversar com essas pessoas de igual para igual e elas me deixarem em paz, né? Não precisava me salvar, deixa que eu mesmo me cuido, né? Então, primeira coisa que a gente olha de uma maneira crítica, quando a gente pega aquele bloco, aquilo não é um livro. Aquilo é uma coletânea tão grande de livros que tem um intervalo de mais de 1000 anos entre eles, né? Então, se a gente quiser aprender um pouco mais sobre o conteúdo, sobre o que está lá, para ver a mensagem que vem da Bíblia, a gente não pode olhar para o primeiro livro e ler do mesmo jeito, com a mesma mentalidade que a gente leria o último livro que está lá. Ou mesmo entre eles, de um meio para o outro. Porém, a grande maioria das vezes que a gente pega uma Bíblia para ler, quando a gente lê em português, é um português extremamente rebuscado, carregado, difícil. Vamos lembrar que o povo, principalmente antigamente, não eram escolares, não eram pessoas de universidade, não, eram camponeses, eram simples. A linguagem que se usava era uma linguagem simples, né? Então o texto é para ter coisa simples. A elaboração toda que deixa ele complicado, que eu discuti mais para frente, veio com o tempo, né? Mas foram vários autores de vários livros, muitas vezes vários autores para o mesmo livro, né? Então, primeira coisa, para várias seitas, a Bíblia é considerada um livro sagrado, como se toda a verdade estivesse ali, naquele conjunto de obras. Então, até para manusear aquela cópia desse livro, tem que lavar a mão, tem que fazer uma oração antes de encostar. Aqui no Espiritismo, a gente não faz isso com absolutamente nenhum objeto, nem com as obras de Kardec. A gente não vai tratar nenhuma das obras de Allan Kardec, ou nenhum livro do Espiritismo, como se fosse algo sagrado. Não é um objeto, é a mensagem que está lá que é o que importa. Para a gente sempre vai ser assim. Então, essa é a primeira definição de que maneira o Espiritismo aborda, né, o livro considerado sagrado para tantas religiões, né? Dentre esses monte de livros que estão lá, né, eles são classificados, eles são colocados numa certa ordem. É um erro a gente achar que essa ordem é cronológica. Que o primeiro livro é o livro mais antigo. Que o livro do meio é um livro intermediário e o último livro é o livro mais recente, né? Se a gente olhar novamente de uma maneira crítica, principalmente analisando os estudos que foi feito dentro dos manuscritos que foram encontrados, né? Então, a Bíblia dos cristãos tem uma divisão: Antigo Testamento, Novo Testamento. Antigo Testamento, textos antes de Jesus. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre eles, e o Novo Testamento, os textos que vieram depois do nascimento de Jesus. Então, por que quando os cristãos compilaram a Bíblia, eles resolveram colocar, né, dessa maneira, colocar o Antigo Testamento? Por quê? Na verdade, quem compilou o que a gente chama de Bíblia foi a Igreja Romana, a Igreja Católica, né? Por que eles escolheram pegar aqueles textos antigos? Era para dar substância quando Jesus se referia aqui é o que foi dito, aqui os profetas disseram, o que os profetas falaram para você, era para referir o que já tinha sido passado para eles, ou passado, né, para Jesus. Então, fazendo uma análise rapidinha, não quero passar muito tempo em números nem nada assim, a coleção mais conhecida, digamos, do Antigo Testamento é o Pentateuco, né? O Pentateuco são os 5 livros, os 5 primeiros na ordem, não os 5 mais antigos, que fique bem claro isso, mas os 5 primeiros livros dentro da Bíblia, que é o Gênesis. O Gênesis é a história conta a história da humanidade. Como a humanidade foi criada, Deus fez o mundo, 7 dias, não sei o quê, fez Adão e Eva, tudo, está lá no Gênesis. O Êxodo é o livro que conta quando o povo judeu estava escravizado no Egito, foi libertado, segundo eles, por intervenção divina, e eles passaram aquele período de 40 anos passeando pelo deserto até chegar em Canaã, que era a terra prometida.
Nesse período teve, por exemplo, os 10 Mandamentos, foi apresentado para os judeus, está no livro dos Êxodos. Depois, a gente tem os 3 livros, Levítico, Número e Deuteronômio, que é o Código Civil dos judeus. Vamos lembrar, a gente está falando de uma época, historicamente falando, era 2.000 anos atrás. Então, quando se estuda e analisa esses 5 livros, os manuscritos mais antigos que se tem notícia é o Levítico e o Deuteronômio. Esses provavelmente são os mais antigos de todos. Né? Então, como que é o Gênesis? Né? Muitas vezes associam esses livros, muitas vezes não. A igreja atribui esses 5 livros a Moisés, como se Moisés tivesse escrito todos eles, enquanto eles caminhavam no deserto, tentando comer, tentando beber, ele ia lá escrevendo o livro. Né? Isso é o que a igreja acredita. Porém, no que se estuda sobre isso, uma das coisas que soaria já estranho é que nesses 5 livros, Moisés é referido na terceira pessoa. Então, Moisés estava contando dele mesmo na terceira pessoa e contando até a morte dele. Né? Então, a gente olha com esse olhar crítico. Principalmente esses 3 livros que tem o Levítico, Números e Deuteronômio, eles contêm instruções para aquele povo naquela época. Vocês sabiam que, não sei se vocês imaginam isso, mas 200 anos atrás, assim, você podia ter escravo? Podia. Era da lei, não era contra a lei. Né? Sabia que podia fumar dentro de restaurante? Né? Sabia que podia fumar dentro do avião? Até o meu primeiro voo de avião tinha, o pessoal do fundo podia fumar. Né? Então, assim, essas leis humanas, elas mudam. Então, eu vou ler só uns trechinhos aqui rapidinho que eu separei desses trechos, desses 5 livros aí, para ter uma ideia de que, assim, de sagrado, isso não pode ter absolutamente nada, né? Mulheres que não foram virgens no dia do casamento devem ser apedrejadas. Isso aí está no Deuteronômio 22, 20 a 21. Se uma mulher for estuprada e não gritar alto o suficiente, ela será apedrejada. Porque isso não significa que ela está tendo prazer por isso. Mas se for dentro da cidade. Se for dentro do campo, se for no campo, onde ninguém pode ouvir, ela está perdoada se não gritar bastante. Deuteronômio, capítulo 22, de 23 a 26. Mais um aqui. Né? Você pode bater nos seus escravos até a morte, desde que eles não morram imediatamente. Né? Isso aí é no livro de Êxodos, capítulo 21, de 20 a 21. Né? Então, isso aí são só assim, umas ideias de que na hora que a gente vai olhar para esses livros, se a gente quiser seguir ao pé da letra tudo que está lá, gente, isso é um código de lei para um povo 2.000 e sei lá quantos anos atrás, pode ser 3.500 anos, que o pessoal precisava pôr limites. E a lei evolui, né? Há quanto tempo o divórcio foi legalizado? Não tem 50 anos. Até existia o desquite, mas, principalmente pela sociedade, uma mulher desquitada era condenada a ficar sem nada, a sem ninguém, né? Hoje em dia, é uma lei aceita, existe ali, né? Como fazer isso. Então, naquela época, naqueles tempos, eles precisavam desse tipo de lei, né? Algumas coisinhas assim. No livro de Ezequiel, um dos profetas, o Senhor diz que exterminará tanto o justo quanto o ímpio, ferindo-lhes a carne com sua espada. Quando você conversa com um judeu e ele fala que o Deus deles não é misericordioso, é porque eles leem esses textos. Né? Bem diferente do Deus cristão nesse caso. Né? Nesse caso, quando a gente vai olhar o texto do Antigo Testamento, não podemos olhar de uma maneira santa, uma maneira sagrada. Quando a gente olhar, a gente está estudando o Código Civil de um povo, que era o povo mais fanático, mais religioso por um Deus só que tinha na Antiguidade. Tanto que os judeus demoraram para ter rei.
Porque para eles aceitarem rei era só Deus, né? De tão religioso que eles eram. Então, uma maneira de começar a educar aquele povo era a partir do medo. Coloca-se essas leis, né? Como é que no Êxodo Jesus coloca como não matarás? Mas em seguida tem todas as instruções para matar por apedrejamento a mulher que, né, seja suspeita de adultério, né? Tem aqui, posso mostrar para vocês, se o homem estupra a mulher, ele tem que comprar ela, né? Já pensou se a lei, se hoje em dia a gente segue isso? Né? Ou seja, além de permitir o estupro, a mulher não tem mais vida, ela foi comprada por aquele cara. Né? O pai da menina recebe um dinheiro porque ele comprou ela. Né? Então, não dá para a gente olhar nesses textos antigos com o mesmo olhar que a gente tem hoje. Né? E como que esses livros eram transmitidos? Hoje em dia, no Espiritismo, a gente faz aqui online, a gente abre nosso computador, compartilha aqui na tela, e todo mundo, todo canto, está lendo ali, coisa que Allan Kardec escreveu lá em 1860. Mas imagina como é que era antigamente. Como é que se transmitia as histórias, como é que se transmitia as mensagens. O povo tinha uma memória muito maior que a nossa. Por quê? Porque a gente hoje em dia escreve e pode consultar. Muitas vezes a gente não precisa nem escrever, a gente pode consultar, a gente tem acesso diretamente, né? Mas antigamente os ensinamentos eram passados oralmente. Então, muito dos ensinamentos antigos eram em forma de cânticos, que é mais fácil de memorizar. Então, se a gente pegar, principalmente o primeiro, o Gênesis, e tentar ler ele no original, o hebraico mais antigo possível, que se tem a notícia de que ele possa ter sido escrito, aquilo vai ser versos que vão rimando e com tempos que dá para encaixar como se fosse um cântico. Aí, com isso, as pessoas vão memorizando os ensinamentos e vão passando adiante. Sabe como é que fazia para copiar o texto antigamente? Era na mão. E não tinha papel. Né? Era o pergaminho. Sabe como fazia pergaminho? Era matando carneiro. Pegava a pele, fazia todo o tratamento, fazia a tinta, porque você comprava a tinta na loja, e começava a copiar. Daí, você errava. Mata outro carneiro, limpa tudo, gasta de novo, ou passa para frente com o erro mesmo. Porque depois da terceira tentativa, você desencanou, vai para frente com o erro mesmo. Né? Então, depois que passou do papiro, depois que veio do pergaminho, veio o papiro. Né? O papiro, pelo menos, era de origem vegetal, não precisava matar nenhum carneiro. Mas era um trabalho enorme, pegar a planta certa, pegar a polpa, fazer uma massa, né? Deixa a massa secar, aí sim faz a tinta e começa a copiar um por um naqueles livros. Então, era uma profissão. Não era todo mundo que sabia ler, muito menos quem sabia escrever, então era uma profissão você copiar. Então, para o conhecimento você ser transmitido, era muito oralmente. A família, desde muito pequena, a criança já era apresentada aqueles conhecimentos e aguardando. E quem podia, quem fazia essa profissão, estudava os textos e fazia as cópias também. Né? Só que, é, vou pegar um exemplo para a gente poder falar das línguas. Né? Alguém aqui já viu uma cópia da Carta de Pero Vaz de Caminha, do Descobrindo o Brasil? Na época da escola, minha professora chegou a apresentar, né? Quando Cabral estava chegando com a sua frota e Pero Vaz de Caminha viu aquilo, ele escreveu o que é considerado o primeiro texto da literatura brasileira em português, né? Gente, está aprendendo nada daquele português. E aquilo é 500 e poucos anos. Por quê? O português evolui, né? Aquilo é muito mais parecido com o galego, né? Porque na época o galaico e o galego português era tudo o mesmo pedaço ali da Península Ibérica, né? A gente pega textos, né, as cantigas que os trovadores faziam, é outra língua que se transformou no português que é hoje. A gente está falando de 500 anos só, né? Nem vou tão longe. Se a gente pega alguns dos livros espíritas, livros do André Luiz, escritos em português, o português que usava naquele tempo para o de hoje já é bem diferente, né? Então,
o texto onde foi escrito essas escrituras sagradas era um hebraico extremamente antigo, com poucas palavras, poucas vogais, poucas letras, não existia separação de espaço, então muitas vezes a linha inteira estava lá só com as letrinhas, né? E expressava-se com a mesma palavra muitas coisas diferentes, né? Então, no que os hebreus estavam desenvolvendo a língua hebraica que ia evoluindo, também havia o conflito e a mistura com outros povos. Então, 600 anos antes de Cristo, o povo judeu foi escravizado e foi levado para a Babilônia. Era o exílio da Babilônia. Lá nesse exílio é onde, acredita-se, pelo menos pelas escavações que fizeram, e lá encontraram mais manuscritos do Gênesis e do Êxodos. Foram lá. Então acredita-se que lá é quando eles finalmente conseguiram compilar exatamente o que era. Então até lá, Moisés não tinha escrito, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. Aquilo era tudo transmitido oralmente. Lá compilaram aquela história. Então pegar o Antigo Testamento, a criação do mundo, e tornar isso numa coisa científica, é realmente perigoso. Porque, novamente, é uma tradição oral que era passada de boca a boca. Né? Então, acredito na coisa da criação. Você acredita porque resolveu acreditar, porque não tem nada que possa comprovar. Não, mas é a história de Deus. Não é a história de Deus, é a história de um povo que era passada oralmente, de boca a boca. Né? Uma história linda, uma história que faz todo sentido. Ótima para contar para a humanidade daquela época. Não dava para pensar em explicar para o povo daquela época que, tudo bem, Deus criou o mundo em 7 dias. Só que 7 dias foram 14 bilhões de anos terrestres. Né? Mas é mais fácil a gente explicar desse jeito para aquela criança, que era a humanidade naquela época. Né? Quando o povo judeu foi lá para o exílio na Babilônia, foi quando eles tiveram a introdução da língua daquela época, dos arameus. A língua que eles falavam era o aramaico, que era muito parecido com a língua que os fenícios falavam também. Né? Aí tinha o povo hebreu, que veio com a sua língua, escravizado, e tiveram o aramaico introduzido. Na terceira geração, vamos pensar aqui, meu filho, né? Filho de pai e mãe brasileira. O inglês já é a primeira língua dele. Ele mal e mal fala um português assim, que ele fala, vou no meu mamãe, né? Ele nasceu aqui. Imagina o filho dele, se o filho dele só em português se quiser mesmo aprender. Então, terceira geração de quem nasceu lá, também já estava muito mais falando aramaico do que o hebreu antigo. Tudo bem, os textos continuavam, né? Mas as crianças já iam pegando o idioma aramaico daquela época, né? Então, alguns livros, a partir dali, da Bíblia, começaram a ser escritos já diretamente em aramaico. Então, você tinha os mais antigos, hebreu antigo, e alguns já começando em aramaico. Só que, embora as línguas sejam parecidas, elas são diferentes. Espanhol e português é parecido, né? Mas o bom exemplo é sempre o embaraçado, né? Em um e em outro é completamente diferente. E algumas coisas, algumas conjugações também são completamente diferentes, né? Isso a gente está falando de dois idiomas, né? Línguas irmãs, que é o português e o espanhol, que veio do latim. Esses povos antigos, alguns não tinham artigos, outros não tinham gênero para as coisas. O inglês não tem gênero para coisa. O alemão tem 3. O português tem 2. E nem bate os dois que a gente tem com o alemão. Então, todas essas diferenças da língua causa a mensagem a ser mudada também, né? Então, você já ouviu falar de Alexandre o Grande? Alexandre o Grande era filho de Filipe da Macedônia, né? Um general. A Macedônia na época pertencia à Grécia e ele foi e expandiu e espalhou a cultura helênica, né? O helenismo significa a cultura grega, né? Então, 300 a.C., ele foi e dominou grande parte da Europa e do que é a chamada Ásia Menor, que é onde é Turquia, onde é Israel, onde é todas essas coisas, né? E ele espalhou o grego e a cultura grega por todo esse lado. A ponto de o grego passou, por causa da influência helênica, ele não era puramente militar.
os próprios judeus, eles se apaixonaram por muitas coisas da cultura grega, de como eles se organizavam, principalmente, né? Então, isso foi espalhado demais, mesmo depois que ele morreu, né? A cidade de Alexandria existe até hoje. A do Egito, ele fundou várias Alexandrias, né? Mas a Biblioteca de Alexandria, que foi ele que fundou, que foi depois os muçulmanos vieram e queimaram tudo, né? Mas tinha ali um monte de manuscrito. Então, durante esse período que o helenismo se espalhou, o grego passou a ser o que é o inglês hoje, para gente. Passou a ser a língua internacional, né? E durante esse período quiseram também traduzir os textos daquele povo hebraico, o que estava no hebreu e o que estava no aramaico, traduzir para o grego, do grego da época, o grego da época do Alexandre, né? Então foi ali que surgiu a chamada tradução dos septuagenários. É isso que está escrito ali. O que é isso? É a chamada tradução dos 70 anciãos que conheciam o idioma hebreu e conheciam o grego, traduziram os textos sagrados dos hebreus para o grego daquela época, 300 anos antes de Cristo, né? Essa tradução, como a cultura helênica continuou muito forte, e até hoje a gente sofre essa influência, porque Roma foi extremamente influenciado pelo helenismo, e Roma dominou grande parte da Europa. A gente tem o nosso alfabeto até hoje porque veio do alfabeto latino, né? Muitas vezes, quando os próprios judeus se referiam às escrituras, eles se referiam a textos dessa tradução do grego. Já ouviram falar de Paulo de Tarso? Originalmente Saulo, né? Paulo é quem realmente espalhou a palavra de Jesus pelo mundo. Paulo era grego. A cidade que ele nasceu, Tarso, hoje está na Turquia. Naquela época fazia parte da Grécia, falava-se grego, então Paulo era considerado grego e era a primeira língua dele. Embora, lógico, como rabino que ele era, ele falava o hebreu, ele falava o aramaico, mas a primeira língua dele era o grego. Quando ele ia citar as escrituras, ele citava desta tradução dos septuagenários, que tinha sido para o grego. Mas vamos lembrar, vocês já tentaram fazer um exercício de pegar uma música em inglês que vocês gostam e tentar traduzir para o português? Tudo que rima no inglês não vai rimar no português, né? Dizer uma coisa para vocês, não dá certo. Eu tento, às vezes, não dá, né? Ou, contrário, pega uma música em português, vamos traduzir para o inglês. Tem palavra que não existe. Tem expressão que não existe. Isso a gente está falando de duas línguas cujo alfabeto é o mesmo. E já não dá. Tem algumas expressões, né? Como é que eu tinha visto outro dia assim, né? Meus inimigos passarão. E eu passarinho. Traduz para o inglês. O inglês não tem essa coisa de ão e inho. My enemies will pass, and I will burn. Faz algum sentido? Não, no puta do leather. Hein? Ou no puta do leather. Ao pé da letra. Exatamente, né? The cow went to the swamp. É, the cow went to the swamp. Né? Então, o Gringo Dictionary, né? Né? Então, vários aspectos da língua onde esses textos estavam escritos, não dava para ser 100% fiel do que estava lá. Né? Então, ali a gente está falando, por exemplo, de textos de mais de 1000 anos, talvez, ou 1600 anos, sendo traduzidos para um grego daquela época, de 300 anos antes de Jesus nascer. O que vai acontecendo com esse texto? O que vai acontecer? E, ó, novamente, nada disso impresso. Tudo copiado na mão, na unha. O que vai acontecendo? A coisa vai mudando. A espiritualidade não sabe disso, está tomando conta? Está tomando conta. Alguns acertos são feitos aí, mas novamente está dependendo de nós, humanos, se a gente erra. Né? Isso aqui é um trechinho dessa tradução, dá para ver absolutamente nada. Né? Então vamos entender como que era o ambiente, né, lá de Israel quando Jesus nasceu. Na rua falava-se o aramaico. Na sinagoga falava-se o hebreu antigo, que era a língua das escrituras. Né? O grego era o idioma internacional, mas quem que estava dominando eles naquela época?
Roma. Então, todos os textos governamentais eram em latim. Isso era comum. Para aquela época, você ter vários idiomas, que nem aqui no Texas a gente tem. O espanhol muito espalhado, o inglês, digamos, é a língua de todos os documentos, né? Mas já que tem espanhol também, né? E nós temos o nosso português aqui, né? Então, isso era o comum naquela época. Aramaico na rua, hebreu na sinagoga, grego como língua internacional quando os visitantes iam para lá, quando eles iam para algum outro lugar, e o Império Romano dominando tudo aquilo e o latim acontecendo. Então, quando Jesus veio e falava para o povo, ele falava numa linguagem que o povo entendesse. Então, o que mais acredita-se que fala é que Jesus falava o aramaico com aquele povo, né? Só para fechar agora, antes de entrar no Novo Testamento, né? De que maneira o Espiritismo enxerga, então, o Antigo Testamento, que a gente estudou até agora? É uma leitura com uma postura analítica e crítica, não tentando ler com a mentalidade de hoje. Vou dar mais um exemplo. Outro dia, eu estava conversando com uma tia minha, que é bem, digamos, bem ativa na brasilidade, nos valores brasileiros. A gente estava conversando que a gente não consegue mais ler Monteiro Lobato. Hoje em dia não dá mais. A gente lê aqueles textos que em um momento eram lindos, não serve para a sociedade de hoje de jeito nenhum. Eu não quero educar ninguém lendo o que eram os valores que Monteiro Lobato na época escreveu. Não que ele fosse errado, mas era como era na época. E a gente lê aqui no centro, muitas vezes, o Nosso Lar. Tem um capítulo do Nosso Lar, onde André Luiz está lá conversando com... Esqueci quem que era, com quem ele estava conversando. Não era com o Lísias, mas aonde eles falam do papel da mulher. Porque o homem é o responsável por trazer o sustento para a família, enquanto a mulher tem que cuidar dos filhinhos. Até na literatura espírita a gente evolui. Isso era naquela época, 1930. Hoje não é mais assim, né? Por quê? Essas não são leis eternas. Essas são leis dos homens, costumes dos homens. As leis eternas a gente tem ali no Livro dos Espíritos, são 10. Né? Lei do amor, lei do progresso, lei da destruição. Isso aí não muda. Todas essas outras a gente vai mudando. Esses costumes vão mudando. Então, no que a gente olha esses textos antigos, a gente olha uma postura analítica. Se a gente for escolher, pega os 10 mandamentos. Acabou. Ali, tudo que vem depois daquilo, né, é, sei lá, história, bastante história, umas histórias absurdamente agressivas, né, umas leis para aqueles tempos que, com a cabeça de hoje, não dá para a gente admitir, né? E a linguagem hebraica também tinha muito menos palavras. Então, o que a gente tem hoje, que é tudo rebuscado, traduções que passaram por um monte de traduções. A linguagem era direta, muito simples, né? Você já viu uma discussão que existe da tradução dos 10 mandamentos sobre o mandamento que fala não matarás? Existe uma discussão, principalmente pessoas que são defensores de posse de arma e matar, coisa assim. Não, a tradução certa é não assassinarás. Vou dizer uma coisa para vocês, vou dizer uma coisa para vocês. Mata e vai explicar isso para Deus quando você chegar lá. Não, é um erro de tradução. A tradução era não. Gente, não matarás e não matará mesmo. Fala para vocês, não mata. É muito melhor você morrer e ir para lá do que viver aqui com a mão suja de sangue. O mandamento é simples, é não matarás. A gente não tem direito, somente sendo espírita, além do que a gente lê, de tirar a vida de ninguém. Né? Então, qualquer um que der desculpa, não, porque a tradução, uma ova. Né? Tradução, novamente, você vai pegar aquele hebraico antigo, onde a mesma palavra tinha vários significados, e traduzir para coisa que te interessa, que é falar, não, vou ter minha coleção de arma e vou matar se alguém aparecer na minha frente. Fala para vocês, não, não mate. O Espiritismo ensina, não, não mate. Né? E os livros se aplicavam àquele povo daquela época. Não pode servir de base para a nossa legislação hoje em dia, mas de jeito nenhum. São leis humanas, não são leis divinas. Leis divinas a gente tem lá no Livro dos Espíritos, aquela lá não muda. Quantos livros desses foram escritos por Deus? Nenhum. Deus não assina livro. Então, vamos lá. A Bíblia não é uma escrita direta de um médium onde Deus estava soprando e um médium escreveu aquilo. Não. Uma coleção de textos de um povo
antigo que para esse povo é considerado sagrado, né? Na Bíblia tem várias biografias, né? Vocês conseguem imaginar assim, vocês escrevendo tudo que vocês fizeram no dia por um mês? Imagina o tamanho do diário que seria se você escrevesse tudo. Não, acordei, tomei banho, né? Escovei os dentes, estudei para o centro, né? Escrevi para Malu, né? Perguntei para a Andréia se ela falou com fulano, né? Aí a gente bota tudo isso lá. Aí ia ficar desse tamanho. Já viram o tamanho dos livros dos profetas na Bíblia? Desse tamanho. A vida dos profetas é muito maior do que o que está documentado lá. O que está documentado lá é apenas o que quem estava documentando resolveu documentar. Mesma coisa vai do que aconteceu com Jesus. Os apóstolos que conviveram com Jesus conviveram por 3 anos com Jesus. A vida de Jesus, acredita-se que ele viveu o quê? 33 anos. Né? Então, o que tem documentado é só o que eles conseguiram documentar aquilo. A coisa é muito maior. Então, pegar e acreditar que aquele textozinho lá é a vida de Jesus é simplificar demais. Mas tem muito mais do que só o que está lá. Né? Então, esses livros são biografias. Eles contam história. Eu adoro ler biografia. Estou lendo uma do Bruce Springsteen agora. Né? Tem 500 páginas. Não tem tudo. Não tem tudo. Tem só o que ele lembra que ele conseguiu escrever. Né? Então, no Livro dos Espíritos, principalmente, ele lembra a gente, né? Perguntas 609 a 628, né? A todos os homens facultou Deus conhecer a lei? Tipo, a gente tem que ir nessas... Não. Deus deu a gente... Essa pergunta aqui, ó. Onde está escrita a lei de Deus? É na Bíblia? Quem sabe a resposta para essa pergunta do Livro dos Espíritos? Alexandre respondeu. Na nossa consciência. Todos nós temos nossa consciência gravada aqui, as leis de Deus. E Deus mandou para a gente, né? Confiou a Deus, a certos homens, a missão de revelar sua lei? Sim, muitas vezes na história. Muitas e muitas vezes. Deus mandou os emissários dele para trazer essa lei para a gente. São os espíritos muito mais evoluídos que vêm em missão para ajudar a gente a crescer, né? Recentemente, eu considero o Chico Xavier um espírito gigante que veio ajudar a gente a evoluir, né? Então, no que a gente vai lendo essas questões aqui, nós chegamos no, já que estamos discutindo o Antigo Testamento, sobre os profetas, né? E recentemente a gente estudou, né, os falsos profetas. Então, qual é a característica do verdadeiro profeta? Né? O verdadeiro profeta se reconhece não só pelas palavras, mas pelas atitudes, né? E qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu para a gente como guia e modelo? A resposta é uma palavrinha só: Jesus. Né? Só por Jesus foram reveladas as leis naturais? Não. Antes do aparecimento, Deus deu para a gente essas leis? Deu. Né? De várias maneiras. Né? Essa pergunta é mais interessante. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de todo mundo? Porque a verdade, a gente não está preparado para toda ela ainda. A verdade inteira a gente cegaria. A gente não está pronto ainda. É só imaginar, para uma criança, você contar tudo para ela sobre o que é a vida de um adulto. Ela vai ter que pagar imposto, que ela vai ter que trabalhar, que ela vai ter que pôr gasolina, que ela vai ter que votar, vai ter que fazer o que tem que fazer. Não, você vai aos poucos preparando aquele indivíduo para chegar a ser adulto. Mesma coisa com a gente. A gente vai recebendo a verdade conforme a gente evolui e tem condições de poder assimilar ela. Né? Falar um pouquinho só agora sobre o que o Espiritismo realmente leva em conta quando está estudando os textos da Bíblia, né? Que é a parte do Novo Testamento. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A Bíblia tem 4 evangelhos. Vocês sabiam que existem muito mais do que 4 evangelhos por aí? Eles foram classificados como evangelhos apócrifos. Quando a igreja resolveu compilar os textos, eles escolheram esses 4, eles consideraram esses 4 evangelhos como inspirados. Os outros eles consideraram como não inspirados. A gente tem acesso a esses outros? Não tem. Né? Não foram tão espalhados, tão documentados quanto esses 4. Vocês têm ideia onde está o original de cada um desses?
Lugar nenhum não existe. Então, vou contar só um pouquinho, porque eu acho muito interessante. Mateus. Mateus, né? Ele era apóstolo de Jesus. Antes de ser apóstolo, ele era cobrador de imposto. Ele sabia escrever. Né? Ele trabalhava para Herodes, cobrando imposto. Jesus chamou. É aí que acredita-se que ele mudou o nome dele de Levi para Mateus. Né? Devido ao significado do nome, que existem várias interpretações. Mas digamos, né? Quando a gente lê o livro Paulo e Estevão, Paulo se refere, né, às anotações de Levi. Na época de Paulo não existia evangelho nenhum. O que Jesus ia fazendo, Mateus ia anotando. Jesus ia falando, Mateus ia anotando. Aí, se alguém quisesse ter aquilo, eles precisavam copiar na mão. Paulo tinha condições de copiar. Ele fazia as cópias. Ele saía por aí levando o que ele lembrava que ele leu e o que ele tinha copiado, né, das anotações de Levi. Acredita-se que o Evangelho de Mateus foi compilado muito próximo do que ele é hoje por volta do ano 70. Ou seja, 40 anos depois da morte de Jesus. Até então, eram várias anotações. Né? O próprio Mateus viveu bastante, então ele continuava anotando. Não foi assim, Jesus está falando, ele anotou, Jesus morreu, acabou. Não. Ele continuava lembrando e colocando coisas lá. E conforme ele ia colocando, aquilo ia se espalhando. Então, Mateus é um que conviveu com Jesus. Quando a gente fala dos 12 apóstolos, você não vai encontrar nem Marcos nem Lucas entre esses 12 apóstolos. A gente tem 2 evangelhos escritos por pessoas que nunca conheceram Jesus. E por que eles, da onde que eles aprenderam o que eles escreveram? De Paulo. O evangelho de Lucas seria muito mais apropriado chamar de evangelho de Paulo, porque Lucas ia adotando tudo que Paulo ia falando. E Paulo usava de base os ensinamentos que estavam nas anotações de Levi. Então, nem Marcos era filho de um amigo do Paulo, e com 16 anos, um amigo tocou Marcos lá no barco com Paulo para ele aprender sobre a vida, e Marcos passou por maus bocados, detalhes no Paulo e Estevão, né? E Lucas era um médico grego, amigo de Paulo também, que, né, foi convertido por Paulo e ajudaram a fundar as principais igrejas da antiguidade, era tudo na Grécia, né? Tudo usando o grego, né? Então esses daí ajudaram com isso. Então, quando resolveram pegar as anotações de Marcos, Lucas e Mateus, batia muita coisa. Então, pegaram esses 3 evangelhos, compilaram e oficializaram. Detalhe, nenhum deles é assinado. Lucas não virou e falou, esse é o meu evangelho. Foi atribuído a Lucas. Foi atribuído a Marcos, né? E tem o de João, que é o mais diferente de todos. Acredita-se que João escreveu dele, ele estava com 90 anos de idade. Então, João não estava escrevendo enquanto Jesus... João, acredita-se, tinha talvez 18, 19 anos quando Jesus foi crucificado. Ele era o mais jovem de todos, né? E João, ele saiu muito cedo para espalhar pelo mundo e começou a ser preso em vários cantos. Então, ele estava preso na ilha de Patmos, na Grécia, quando ele escreveu o evangelho dele, quando ele escreveu epístolas e quando ele escreveu o Apocalipse. Ele já tinha feito muita coisa, muita coisa. Então, quando você lê o Evangelho de João e lê o Evangelho de Mateus, não dá para ler do mesmo jeito. É que nem assim, você vai ler Chico Xavier. Uma coisa é você ler Emmanuel. Outra coisa é você ler André Luiz. Outra coisa é ler o livro Voltei, do irmão Jacó. São 3 livros completamente diferentes. Ah, mas é do Chico Xavier. Sim, ele só foi o telefone, né? Mesma coisa, os evangelhos. Não dá para ler eles da mesma maneira, achando que é um livro só, que eu estou lendo um de cada vez. São autores completamente diferentes, né? E eles foram escritos em que língua? Eles foram escritos em grego. Escrito em grego, todos eles. Lucas era grego, Marcos era grego, João escreveu na Grécia, quando ele estava na ilha de Patmos. Só o de Mateus, que as anotações eram em aramaico. Na época, não era Jesus falando em aramaico, ele anotando em grego. Não. Mas quando compilou-se, só tem manuscritos, cópias de manuscritos do Evangelho de Mateus em grego também. É o que foi espalhado. Então, o que se tem de mais antigo
é de mais ou menos 300 anos depois de Jesus, os manuscritos mais bem conservados, né? Estão em grego. Dali, né, tem também os Atos dos Apóstolos, que é atribuído a Lucas, que tipo, é espalhado, né, e as cartas. Como era copiado tudo isso? Vocês sabiam que Pedro, por exemplo, não tem um evangelho? Pedro era considerado o pai da igreja. Por que ele não escreveu um evangelho? Pedro não era tão bom assim em escrever, né? Muito era falado naquela época, né? Então, quando a gente chega na parte da tradução, eles foram todos escritos em grego, né? Como que aquilo era tudo distribuído? Manual, alguém copiava, no papiro, né? No papiro ia jogando, né? Então, uma coisa interessante do que tem lá no Evangelho, né? No Atos dos Apóstolos, é a origem do nome cristão. Porque a gente aprende no Paulo e Estevão, nesse livro, com bastante detalhe, lá numa parte, quando eles estão numa reunião, que eles eram a casa do caminho, e Lucas fala assim, por que a gente não passa a se chamar cristãos, ao invés de pessoas da casa do caminho? Porque o caminho pode ser para o bem e para o mal, pode ser para qualquer lado. Cristão deixa mais claro, né? E isso é embasado no que está no Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos também, que é atribuído a ele, né? Mas daí, depois que os cristãos pararam de ser perseguidos, aliás, quando Roma ainda era o império, né? O bispo de Roma já se considerava o mais importante, né? Eles começaram a pegar os textos em grego e traduzir para o latim. Novamente, as línguas são diferentes. Quando eu traduzir para o inglês, meus inimigos passarão e eu passarinho. Aconteceu a mesma coisa com os textos que estavam lá. E, para melhorar, eles resolveram trazer também o Antigo Testamento. E usaram o que para traduzir? Usaram partes do texto em grego, partes do texto que estava em hebreu, porque a intenção era boa, né? Eles queriam ser o mais fiel possível que estava escrito lá. Então, a pedido de um papa, um carinha chamado Jerônimo traduziu tudo que ele pôde e compilou a versão que é a mais próxima de hoje da Bíblia, que é a chamada a Vulgata Latina, né? Que é doido, tem até na internet. Você pode ter acesso, né? Eu tenho aqui um site salvo que você consegue acessar essa tradução, né, de 400 DC na Vulgata Latina, que digamos é a primeira versão popular da Bíblia que nem a gente conhece hoje, né? E foi o primeiro livro a ser impresso, né? Aí a gente chega, então assim, o Espiritismo não estuda a Bíblia, mas como que tem um livro no Espiritismo chamado Evangelho segundo o Espiritismo? A gente acabou de estudar que tem o Evangelho segundo Marcos, Mateus. O que é esse livro aqui? Vamos ver qual foi a caminhada do Espiritismo até chegar até ele. Primeiro veio o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos tem perguntas do jeito assim: o que é o perispírito? O que é o fluido cósmico universal? Tem tudo isso. Até que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? Né? E a resposta, causa primária de todas as coisas. Né? A pergunta deles: Deus é infinito? Definição incompleta. Vocês não têm palavras no seu vocabulário para definir Deus. Os espíritos são sábios, são espertos. Eu não consigo definir nem como o meu computador funciona. Ele vai me explicar como é que Deus funciona? Se Deus conseguiu criar o homem que cria o computador, como é que a gente vai explicar, né? O Criador, se a gente mal e mal entende a criatura, né? Então, o Espiritismo não veio como uma religião. O Espiritismo veio como uma doutrina filosófica, né, com princípios religiosos. Mas não é aquela religião que nem a gente foi acostumado a olhar. De ter um templo, de ter uma hierarquia. Entre nós e Deus, só tem a gente. A gente nunca vai achar que vai precisar de um médium para poder resolver nossos problemas. A gente vai resolver os nossos problemas entre nós e Deus, elevando o nosso pensamento, fazendo a reforma íntima, conectando com os bons espíritos, porque daí sim, se a gente está numa vibração elevada, os bons espíritos conseguem sugerir coisas boas para a gente consegue tomar decisões melhores, inclusive durante os períodos difíceis, porque não é porque a gente é espírita que a vida é mais fácil, não. A gente já consegue enfrentar as dificuldades com uma outra ótica, né?
Então, quando a gente estuda o Evangelho, segundo o Espiritismo, é um livro que veio depois do Livro dos Espíritos, depois do Livro dos Médiuns, que é um livro muito mais técnico do que religioso, até que a gente chega nessa parte aonde Allan Kardec pegou trechos dos ensinamentos dos evangelhos, principalmente falas de Jesus, e analisou essas falas de acordo com o que os espíritos ensinavam para a gente. Então, quando Jesus disse, na casa do meu pai tem muitas moradas, o que ele falou naquela época, 2000 anos atrás, de que maneira que a gente podia entender aquilo? Agora os espíritos vêm para a gente falar, na verdade, essa terra não é a nossa única morada. Deus não criou o universo inteiro para colocar a vida só num globinho, né? Nós temos várias moradas no mundo inteiro. De acordo com o nosso grau de evolução, a gente vai para a escola, ou para o planeta, ou para a região, aonde a gente vai poder continuar o nosso progresso. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo não é um livro sagrado. Nenhum livro do Espiritismo é livro sagrado. O que a gente tem nas principais obras de Allan Kardec, a gente tem ali toda a base do ensinamento dos espíritos compilados por Allan Kardec, um educador, um professor, não é um profeta. Tanto que ele nunca quis que ele fosse idolatrado nem nada. Ele falou, não, eu sou um compilador, né? Que é o que ele fez. Esse foi o trabalho importantíssimo que ele fez para a gente. Ninguém no Espiritismo vai idolatrar Allan Kardec ou quem quer que seja. Muitos nós, de cultura latina, que viemos do maior país católico do mundo, que é o Brasil, a gente tem essa tendência quase inata de querer ter santos. De querer ter alguém que, assim, a gente entenda que seja um intermediário entre nós e Deus. Então, o Brasil tem muita gente que é devota de santo isso, santo daquilo, santo daquilo outro, se converte ao espiritismo quando, né, acha que tem a ver, aí vai sentir falta, às vezes, disso, né? Aí, como é que faz? É aí que a gente tem que fazer a nossa reforma íntima e entender que está tudo, ó, dentro da gente. Esses outros espíritos que vieram ajudar a gente a evoluir, eles continuam com a gente. Continuam próximos da gente, continuam ajudando a gente. Se a gente conectar com... Eu tinha a nossa amiga aqui falava, se a gente conectar direto com o CEO, a gente não precisa passar pelo diretor. O diretor vai ajudar a gente. A gente vai chegar lá também. Então, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente estuda toda terça-feira, temos trechos do Evangelho desenvolvidos por Allan Kardec sob a luz do Espiritismo e devidamente suportado por mensagens dos Espíritos. Eu escolhi essa palestra de hoje, esse tema, porque quem tem vindo nas terças-feiras, a gente está estudando um capítulo que se chama Estranhas Morais, onde Jesus vira e fala, ninguém vai entrar no reino dos céus se não odiar seu pai e sua mãe. Peraí. Uns textos atrás falava honrar pai e mãe, vai falar para odiar pai e mãe? Então, essas morais estranhas de Jesus, a gente tem que analisar com essa ótica, levando em conta o ambiente, a língua, as limitações das línguas e as traduções até hoje. Eu não suporto ler uma Bíblia onde Jesus fala, eu vos ordeno isso, aquilo, outro, como se fosse uma coisa assim. Você acha que falando na rua se falava desse jeito? Não era, gente, era pescador, era gente simples. Jesus falava de uma maneira que as pessoas pudessem entender. Ele usava a linguagem simples. E o que era anotado numa linguagem simples. Né? Só que, todo esse tempo passou. Milhões de pessoas tiveram acesso àquele texto, milhões de traduções aconteceram. O protestantismo começou quando Martin Luther, né, traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Ele não tinha nenhum conhecimento de grego, nem conhecimento de hebraico. Então, todos os erros que foram feitos, quando traduziu para o latim, ele traduziu aqueles erros para o alemão, que é uma língua completamente diferente. Né? Muito diferente. E dali espalhou-se, né, o conhecimento. Quando a gente traduz para o português, ainda do latim é até mais próximo, porque é uma língua derivada. Já é difícil, né? O que tem, e mesmo a tradução da Bíblia evolui. Evolui por quê? Porque encontram-se mais manuscritos. Já ouviram falar dos manuscritos do Mar Morto? Então, lá não tem nada sobre o Antigo Testamento, mas lá tem textos que ajudam a entender melhor as traduções do Antigo Testamento. E tem textos daquela época.
com uma maneira muito mais fácil de traduzir. Então, ele olhou e falou, aqui eu traduzi desse jeito, mas por que a gente aprendeu isso com os manuscritos do Mar Morto? Agora dá para entender que aqui era diferente, dá para traduzir diferente. Então, vocês já ouviram falar do Haroldo Dutra Dias, um palestrante, ele traduziu o Novo Testamento. Traduziu do quê? Do grego? Não, ele não fala o grego. Mas ele, com a Federação Espírita Brasileira, eles foram até Israel. Eles compraram 500 quilos de livros de lá, né, para trazer para o Brasil, para estudar o idioma, para poder olhar o que já foi feito, né, comparar, tá, se tem 15 traduções dessa página, o que que bate com o que está aqui? Para fazer uma tradução no português, que é, assim, não é porque ele traduziu que só o Espiritismo vai usar, não, a tradução do Haroldo Dutra pode ser usada em qualquer religião, mas ele fez com esse olhar analítico que a gente tem aqui. Ele não mudou nada, não virou e falou assim, não, segundo o Espiritismo, seria melhor que a palavra odiar não estivesse lá. Não, a palavra está lá. Mas o sentido que se tinha para aquela palavra era outro. O Herculano Pires, que a gente estava discutindo, ele mudou na tradução dele. Né? O Haroldo não, ele deixou o original. Mas o Haroldo sabia, ele entendia aramaico, não é isso? Então, ele estudou também. Estudou aramaico. Estudou aramaico, para poder... Por isso que ele foi escolhido, ele sabia o aramaico. Foi escolhido porque ele estava falando demais, aí a pessoa falou, por que você não faz a tradução? Exatamente. Né? Aí ele teve que fazer. Né? Então, tem muito a se aprender lá. Se a gente olhar dessa maneira, de uma maneira que nem o Allan Kardec olhou. Né? Tem as mensagens de Jesus, tem as alegorias para o povo da época, tem coisas que não podia ser passado para eles ainda. Os espíritos, no livro dos espíritos, eles falam para a gente que agora eles passaram toda a verdade para a gente? Não, eles falam que a gente não tem condição ainda. Eles só abriram um pouquinho mais. Né? Agora a gente entende um pouco melhor. Porque antes não, a gente não tinha condição nenhuma. Agora a gente entende. Imagina, falando sério. Se naquela época a gente falasse para o pessoal que pode falar com o espírito. Se hoje em dia já, a gente já é tentado. Se a gente tem algum problema, putz, aquele cara é médium, será que ele pode perguntar para o espírito o que eu posso fazer? A gente tem isso hoje. Não estou condenando ninguém. A gente está falando, se isso existe hoje ainda, que eu falo que, assim, que a sociedade já evoluiu tanto, você imagina naquela época com um povo que era extremamente mistificador. Quando Moisés subiu para pegar os 10 mandamentos, e demorou, o pessoal criou um bezerro de ouro e começou a adorar um bezerro de ouro. Né? Então, ia ser muito fácil. A gente falar assim, não, você pode consultar espírito. É só isso que eles vão fazer o tempo todo. Né? Se hoje em dia para a gente já é difícil, por isso que no Levítico se proíbe a consulta aos espíritos. Sim, porque se permitisse era só isso que iam fazer. Se até hoje a gente quer fazer isso o tempo todo. Né? Então, tem muita coisa linda para ler lá, tem muita coisa interessante para ler lá. Eu aconselho, eu tive que aprender muito para poder conversar com essas pessoas e gostei bastante de várias coisas, né? Tem o livro Apocalipse, que é a história do fim do mundo. Deixa eu contar para vocês, é o Apocalipse de João. Existem trocentos apocalipses por aí, mas o que entrou na Bíblia foi esse que fala que o primeiro anjo tocou sua trombeta, fogo e sangue pela terra se espalhou, florestas, campos e mares, né? Não vai ser bem assim, mas ali tem uma mensagem apocalíptica contando das revelações. O que a gente chama de Apocalipse, na verdade, vem do grego de revelação. Como se fosse um livro profético contando o que vai acontecer no futuro, quando a Terra passar por uma evolução, passar por um outro estágio. Imagina explicar para eles que, assim, tem vários planetas, cada planeta está num estágio, de acordo com a evolução de quem vive lá, o planeta serve para aqueles espíritos ou não. Não dá. Até hoje é difícil explicar, naquela época, mas então tá. Vamos fazer uma alegoria muito mais clara para explicar para eles que o planeta vai passar de um estado para outro estado. Né? E só vai ficar aqui quem for compatível com o nosso planeta. Senão, vai ter outros mundos que vão poder receber esses espíritos. Né? Então, a gente tem que tomar o cuidado como espírita para não santificar Allan Kardec, não santificar nenhum espírito. O guia e modelo é Jesus. A gente se conecta direto com o CEO. Nenhum dos livros de Allan Kardec é sagrado naquele sentido que a gente tem que lavar a mão antes de encontrar. Não, o que interessa é a mensagem que está lá. E nós vamos continuar aprendendo, continuar evoluindo. A gente continua trazendo mais ensinamentos. Os espíritos continuam trazendo. A gente vai absorvendo, fazendo o melhor disso e, principalmente, colocando em prática.
E evoluindo, né? As coisas evoluem. Se a gente põe em prática, a gente evolui. que é o mais difícil. Amar o próximo como a si mesmo. Eu amo. Todo mundo? Não. Amar os inimigos, você consegue? Ixi, não. Mas aí, Allan Kardec fala assim, Jesus falou para amar os inimigos. Allan Kardec traz para a gente, ó, não é ter afeição por alguém que te fez mal. Não. Mas a partir do momento que você odeia alguém, isso faz mal para você também. Trabalhe dentro de você isso para que você mesmo não tenha esse laço eterno conectado com aquele espírito que você odeia. Ó, que diferença do que só amar os inimigos. Ah, o cara foi, estuprou a filha, matou. Não, mas eu amo você. A gente não espera isso de ninguém. Não tem como, né? Então, isso que o Espiritismo vem trazer para a gente, clarear para a gente vai assim progredindo, vida por vida, ano por ano. Tá bom, gente? Essa é a minha mensagem de hoje. Muito obrigado por vocês. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, a gente está por aqui. Tá bom? Pessoal de casa também. Eu vou parar de compartilhar agora, porque a gente pode ver as carinhas de todo mundo. Obrigado, gente. Deixa eu parar de gravar.